Não deves gemer de dor, mas somente cantar. Não deves blasfemar com tristeza, mas somente alegrar-te. Com ninguém no mundo deves reclamar, porém confiar sempre na vida. Não deves esperar amor, mas amar todos sem distinção. Não deves procurar amor próprio, a própria satisfação, mas buscar as leis de Deus. Não deves buscar nem ouro nem prata, porém abençoá-los onde estiverem. Não deves querer conquistar qualquer pessoa para o teu rebanho, mas fazer com que eles melhorem onde estiverem. Não deves usar de violência, nem os pensamentos, mas deixar-te ser dominado pela vontade de Deus. Não deves esquecer-te dos teus deveres, nem te lembrares dos erros alheios. Deves sim fazer o bem em todos os aspectos que a vida te mostrar, para que tenhas a verdadeira felicidade. E Francisco adormeceu. Shaolin não encontrou mais o seu amigo Francisco. Quando este saíra da prisão, ele ficara cumprindo ordens, regras de guerra, e lá permaneceu muito tempo. No cárcere dedicava-se à meditação e recitava páginas e mais páginas para os companheiros de cela sobre aquilo que lera. Com o correr do tempo na prisão, seu organismo também se enfraqueceu e se foi atrofiando. Situação ainda pior para quem, como ele, já sentia por dentro a ânsia da liberdade e a necessidade de comunicar-se e de ajudar. Pelo seu procedimento, conquistou a admiração dos carcereiros e vigilantes, que ouviam com atenção as histórias contadas por ele sobre seu pai e a velha Índia. E um certo dia, Shaolin foi solto. Procurou a casa de Francisco, porém não o encontrou. Francisco tinha saído de Assis para lugar ignorado por seu pai. Pedro Bernardone interrogou Shaolin para saber por que estava à procura de seu filho. E este contou-lhe tudo, falando com detalhes sobre os acontecimentos vividos juntos. Pedro gostou da história. Fê-lo entrar, serviu vinho com tâmaras e despejou no rapaz toda a sua impaciência acerca de Francisco e o seu ideal para com o filho, e o fracasso do mesmo, sobre a sua fortuna e o que o Francisco estava desperdiçando, somente pensando em ajudar aos escravos e aos pobres vagabundos. Shaolin, respeitoso, ouviu silenciosamente o pai de seu companheiro e, quando teve oportunidade, disse com humildade: Caro senhor, o teu filho, para mim, é um grande amigo que tenho como irmão, por sentir por ele um afeto muito grande, conhecendo-nos em um campo de treinamento aqui em Assis. Quando nos alistamos para defender essa cidade que o amo, como já te disse, e naquele encontro selamos a nossa amizade. Queria vê-lo antes de ir para Veneza. Pois alistei-me novamente, dessa vez nas cruzadas, para pegar em armas. Já sou moralmente um cruzado e devo defender o Santo Sepulcro, de que os turcos se apoderaram, e seria para mim um grande prazer se pudesse vê-lo antes da partida. Assim dizendo, fez menção de despedir-se do rico comerciante, mas esse interceptou, prosseguindo: Também eu queria que vocês se encontrassem, pois dessa forma Francisco poderia reagir intimamente e oferecer-se como um defensor do mais sagrado pedaço de terra que existe para nós, que pertencemos à Igreja Apostólica Romana, o Santo Sepulcro, e tornar-se um homem, tornando-se um cruzado. Logo que ele chegar, darei o teu recado com muito interesse. E despediram-se.
Shaolin, triste por não ter encontrado seu amigo, partiu para Veneza e, chegando, encontrou em movimento surpreendente a formação da Quarta Cruzada, cujos componentes estavam enlouquecidos pela fúria. E o triste é que a grande maioria dos cruzados eram crianças, ostentando bandeiras e gritando loucamente em um volume que assustava o nacional. Assim, Shaolin, um homem empoderado e acostumado à meditação, conhecedor de determinadas leis espirituais, começou a modificar seus conceitos concernentes às cruzadas. E pensou secretamente que aquilo era uma verdadeira balbúrdia. Aquele impulso de guerra era inconsciente. O que poderiam fazer aqueles meninos na frente de batalha contra homens adestrados e maldosos, como os turcos e os egípcios? Aquelas crianças eram inocentes no que se referia a lutas. Nesses pensamentos entrou em conflito consigo mesmo, esfriando no seu íntimo o ardor de participar das guerras e da cruzada. Assim, apresentou-se contra gosto no casarão que servia de quartel, onde tinha o necessário para um soldado, e foi abençoado por um frade que mais parecia um carrasco. Deitou-se numa cama improvisada, onde o capim era o colchão. Meditou a noite inteira, pensando em seu mestre espiritual, pedindo-lhe que o ajudasse a fazer o melhor, se aquele caminho fosse o seu, que o ajudasse a cumprir o seu dever, e se não, que o retirasse pelos meios que os anjos são mestres. Shaolin estava se entregando por completo aos braços da verdade, pedindo que se cumprisse a vontade de Deus e não a dos homens. Nisto, ele notou uma luz azulada descendo do teto, que o atravessava sem impedimento, e que foi crescendo e tomando forma. Enquanto um suave vento soprava no ambiente, sentia um perfume peculiar ao seu mestre espiritual, e a forma se definiu. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, e no momento foi tomado de emoção indescritível. O mestre, olhando para ele mansamente, deixou que ele chorasse. E o pranto foi demorado. Naquele estado emotivo, ele regressa indo ao templo de criança, ao tempo de criança, lembrando-se de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos, italiano que o levara para a Itália e o educara. Lembrou-se fortemente de Francisco, acampamento em Assis, quando estava em treinamento para a guerra contra a Perúgia, e quando caíram nas mãos dos inimigos e foram aprisionados. Pensou na sua vida, do que deveria fazer dela, e tornou a chorar, por sentir-se preso à cruz por sentir-se preso às cruzadas, verdadeiramente. Estava arrependido de ter se tornado um cruzado. O indiano, com um olhar meigo e gesto carinhoso, o abençoou dizendo: Shaolin, que Deus te abençoe sempre e que o Cristo de Deus te faça, e dado do bem, deve ser soldado, eu acho, que te faça soldado do bem, sem que teus impulsos inferiores interrompam a luz que começa a nascer em teu coração. A vida na Terra é como observas, cheia de tumultos, de peste, de fome, de guerras fratricidas, de ignorância e de ódio. E a morte, eliminando vidas em todas as direções. Para qualquer nação que intentares de transferir, encontrarás as mesmas coisas, os mesmos homens, cheios dos mesmos defeitos e os mesmos carrascos, com sede de sangue e de domínio. A maior parte das criaturas são espíritos inferiores, carentes de educação, de disciplina, e por enquanto, para eles,
a melhor escola, o melhor lar e o melhor hospital é ainda a terra. Os processos das vidas sucessivas, como bem o sabes, são a porta sagrada para eles se melhorarem. Não obstante, onde estiverem criarão problemas. Matam-se uns aos outros, porque são assim. Mas depois haverão de despertar para o amor, pois foram feitos para isso. Deus Todo-Poderoso está vendo isso muito melhor do que nós outros. E já tomou todas as providências cabíveis para a educação coletiva dessas almas. Não blasfemes contra a divindade, nem penses que esses homens estejam órfãos das bênçãos de Deus. Existe no seio da humanidade, por misericórdia da luz espiritual, falanges de anjos que desceram por amor para ajudar na difusão do bem, do amor e da caridade. E é isso. E isso é o trabalho demorado. Isso é trabalho demorado. Mas são sementes que vão nascer e florescer mais tarde, na terra dos corações. Se quiseres, meu filho, poderás ser uma dessas sementes de luz a serviço do amor de Deus, sob a orientação do Cristo. Não temas. O teu destino já está delineado por mãos invisíveis que te conduzem. O que resta fazer depende de ti. Não te esqueças de orar. E igualmente de vigiar. E confie em Deus e em ti, que tudo mais te chegará por misericórdia do Criador. Sempre estarei contigo. Adeus. Shaolin quis perguntar. Eu. Só um minutinho. Tá. Só que passou, né? Ele falando sobre quando ele chegou lá, que viu toda aquela situação, que ele perguntou, né? Será que é isso mesmo? E esperou a resposta, né? E às vezes a gente está tão envolvido em diversas situações que a gente não tem essa disponibilidade assim de parar, né? Silenciar a mente e esperar para ver realmente o que é que a gente, né, tá aqui para fazer, qual é a nossa verdadeira missão, né? A gente acha que não tem tempo para fazer oração, que não tem tempo para meditar, que não tem tempo para ler, não tem tempo para estudar, mas se a gente observar aí pelo próprio texto, né, essas são as coisas essenciais, né, onde a gente vai realmente encontrar o que é, né, a nossa missão, por que a gente passa pelo que a gente passa, pelas provas, pelas situações do dia a dia, né. Então, só isso que me veio, assim, na hora que ele falou isso, e que a resposta veio, assim, imediata, né. E também a gente está o tempo todo recebendo essas respostas, né. Ou então, esses flashes, né, de luz, de mostrando o que realmente... Mas a gente envereda, às vezes, por uma tenda ali que fala, não, é aqui, e para de ouvir tudo, né. Então, só orar e vigiar, né? Porque às vezes vem uma resposta, às vezes até numa mensagem de WhatsApp, você, putz, sabe, assim, isso acontece muito comigo. E aí vem ali, caramba, sabe, assim, na hora que ele falou das crianças, eu fiquei imaginando isso, né, assim, aquelas crianças, né, a cruzada das crianças, onde todos eles morreram, eu acho. Acho que apenas deixaram um para dar a resposta, assim quanto algumas histórias, né? Deixaram alguns para poder voltar, para poder falar, ó, assim, assado, o que foi que aconteceu. E você vê assim, são crianças, mas todas com um ódio muito grande, com aquela vontade de lutar, equivocadamente, né? Não sei qual foi a razão deles colocarem crianças para ir ao combate. Talvez para, não sei, de uma certa forma sensibilizar os adultos,
mas eram almas também que estavam enraivecidas com tanto ódio, com vontade de clamar erradamente o amor de Deus. E ele, quando viu aquelas crianças, aí ele foi tocado disso também, né? De ver como aquelas crianças como é que ele fala? Inocente, né? Estão inocentes, estão acreditando que vão fazer uma coisa certa. E como muita gente é induzida a fazer a coisa certa, né? E fica tão cego, fica cego, né? Fica completamente cego. É As isso. crianças principalmente, né? Porque ontem a gente até lia sobre isso também, que elas, mais do que você falar, o exemplo é que conduz, né? Então, quando a Mas, criança vê ali a família, às vezes, né, defendendo, né? Agora, por exemplo, a gente deve estar vivendo isso. Eu estou bem, assim, isolada da situação. Mas quando vai se aproximando a época de eleição, as pessoas nossa, começam a defender e aí a criança se envolve, às vezes tá também, né, brigando, discutindo, ou vendo isso, situações, né, que de pessoas que cometeram crimes, situações, eu falei assim, a gente ao invés de vibrar nesse ódio, tem que vibrar na compreensão, que se um falhou, todos nós falhamos, né? Então, assim, não tem como melhorar se não nos unirmos, né, e pensarmos que vibrarmos positivamente para aquelas pessoas, né? Enquanto a gente não tiver esse pensamento de união, não vai adiantar nenhum presidente, nenhum governador, nenhum senador, ninguém, porque cada um que entra, se tiver metade da população dividida e vibrando, né, ódio em cima, ninguém consegue melhorar, né? tá muito Um, complicado. um ponto, né, sobre essa questão da cruzada das crianças faz a gente refletir sobre o pensamento coletivo, que ele vai se tornando forte e as pessoas elas têm uma tendência a entrar mais facilmente em ressonância, em sintonia com isso, né? Então, isso acontece de muitas e muitas formas. Quando começa uma determinada ideia e mais pessoas vão se juntando e fortalecendo, acaba predispondo outros também a entrarem em sintonia, porque são mais pessoas entrando naquela frequência mental. E nesse caso é muito bonito, porque o Shaolin, né, é muito rico na reflexão, porque o Shaolin já é um espírito mais maduro, né, é um dos 200 espíritos que veio com Francisco nessa missão. Naquele meio, ele, ele consegue perceber toda aquela situação com olhos muito maduros, né? E como a Neuza colocou, ele entra em sintonia com o mundo maior e se pergunta se é isso mesmo. Então é algo que serve para a gente, né? A gente está muito atento nessas egrégoras que às vezes nos levam a tendências que não são de harmonia, de união, de fraternidade, e conseguirmos, ao mesmo tempo que está nesse meio, porque a vida, né, a gente tem os nossos trabalhos, esses locais, mas consegue ali é, sintonizar naquele meio outras frequências que são mais harmônicas. Então serve para a gente essa atenção, né, que é o vigiar, perceber como é que está o ambiente e estar sempre procurando se perguntar e repensar a situação e vibrando da forma de egrégoras positivas, né? A gente fazer parte do fortalecimento dessas egrégoras de, de fraternidade. Era esse o ponto. Em relação a esse fato das crianças, isso está muito ligado ao que ele fala aqui, né? Que eles não mudam, que eles não podem mudar, que eles são assim mesmo. Porque crianças participando de guerras, isso é comum em todas as guerras. Foi assim na Segunda Guerra, foi assim na Guerra do Paraguai. E sempre há um momento em que são colocados crianças, porque não tem mais quem possa ir, porque
elas são envolvidas por esse sentimento, né, que acabam concordando com aquilo sem saber direito o que estão fazendo. Então, é muito mais comum, não é uma coisa que aconteceu só ali nas cruzadas. Em praticamente todas as guerras, você vai encontrar, se pesquisar, exércitos de crianças. No final da Segunda Guerra, o exército nazista tinha várias crianças, vários adolescentes que faziam parte. E que quando os aliados chegavam, eram crianças lutando. Na Guerra das Malvinas, que é mais recente, né? Quando os ingleses tomaram a ilha, vários dos batalhões eram adolescentes, caras novos que mal sabiam segurar as armas. Então isso é muito comum. E isso reforça o que ele fala ali, que não tem jeito. O que mais me chama a atenção é que os questionamentos que são feitos nesse livro, teoricamente, são há 1000 anos atrás, são os mesmos que a gente faz até hoje. Quando a gente vê uma coisa errada, mas Deus, por que você permite isso? A gente continua fazendo os mesmos questionamentos. E provavelmente, se a gente voltar à época de João Evangelista, os questionamentos que os mais lúcidos faziam na época devem ser exatamente os mesmos. Então, isso me toca no sentimento que talvez seja o mais importante ao lado do amor, que é a paciência. A gente tem que ter muita paciência, porque ele mesmo diz aqui, para a gente não se desesperar, porque eles vão despertar, porque foram feitos para isso. Então, aquela história que a gente fala, nós não vamos aprender, a gente já é, só que não, por algum motivo a gente não sabe que é. A gente é criado para isso, para amar, para fraternidade. Só que a gente insiste em não seguir esse caminho. Então, acho que tudo isso que a gente vem vendo me toca muito no sentido de que a nossa paciência precisa ser tão grande quanto o amor que a gente busca. Eu lembro quando eu era criança, aí eu ia para a igreja católica, lá perto de casa. E tinha um movimento infantil chamado Cruzada Infantil. Vocês acreditam num negócio desse? Tinha até uma faixinha vermelha, uma roupinha branca, era todo um quequeque. Mas veja que loucura. Veja que loucura, porque eu tenho 56, eu tinha, na época, vamos dizer, uns 10, 12 anos. E aí, usando o termo cruzada infantil, veja só. Impressionante, né? Eu fico impressionada. Ainda é usado, assim, há pouco tempo atrás, estava se questionando, tinha a cruzada na igreja, que é Universal do Reino de Deus. Tinha uma cruzada. Aí foi o exército da cruzada, uma coisa assim, que eles estavam, parecia assim uma coisa de guerra mesmo, até foi muito questionado. Aí pararam de falar. Mas as coisas meio, como diz você, Silvio, a gente tem que ter muita paciência. Catar tudo isso, viu? Olha, hoje, diante de tudo isso, olha o grande ensinamento, né? Da gente ter paciência também. Igualar a paciência ao amor. E, enfim, esse é o grande ensinamento do dia de hoje. Igualar a paciência ao amor. Oremos. Vamos lá.